Gente, eu tô aqui com a Paty hoje, a gente tá fazendo uma revisão no currículo dela. Ela tá agora dentro da assessoria de carreiras que eu dou. E como ela é minha amiga pessoal, a gente resolveu sentar e fazer a correção do currículo aqui juntos. E aí, tem uma questão que a Paty falou comigo assim, Carol, por que você não grava isso aqui? E eu falei, é verdade, isso pode ajudar outras pessoas. Que é o seguinte, quanto tempo você tem de experiência lá no Brasil? No Brasil, pós-formada, eu tenho apenas 1 ano, mas entre estágio e pós-formada, eu acho que já uns 5 anos. 5 anos de experiência. E lá no Brasil, você trabalha, qual que era o seu cargo em português? Em português, eu fui contratada como arquiteta 1. Arquiteta 1? Só que eu trabalhava com aprovação de projetos. Sim. E aí, aqui na Austrália, você já tem quantos anos de experiência? Nossa, desde 2015. Quase 10 5 anos. mais 3, vamos dizer uns 7 a 8 anos, só que na Austrália. E aqui na Austrália, quais foram os cargos que você teve? A primeira posição que eu consegui foi, inicialmente como Architecture Draft Person, mas aí depois eles meio que começaram a colocar alguns trabalhos, algumas posições de estimator, comecei a fazer estimation, aí depois comecei a fazer gerenciamento de projeto, não entendia que eu estava fazendo gerenciamento de projeto, foi meio que automaticamente. Sim. E quando eu fui ver, eu já estava fazendo site manager, gerenciamento de projeto, e quando eu saí da empresa mesmo, o último 1 ano, os últimos 2 anos, era só puramente gerenciamento de projeto. Sim. No entanto que eu contratava outros desenhistas, outras empresas para poder fazer os desenhos pra gente. Legal. Mas legal. eu abandonei o Drafting Person, assim, eu acho que em 6 meses. Sim, sim. É. E aí, o que aconteceu? A Paty estava saindo do último emprego dela agora e ela queria fazer o material dela e tal, e assim, né, santo de casa não faz milagre, não é que? E eles falam. Em vez dela vir e conversar comigo, ela falou, não, preciso de fazer um currículo, ela foi lá e pagou uma pessoa para fazer um currículo para ela. E aí, assim que ela, né, começou a aplicar e viu que... Aliás, você nem chegou a aplicar, quando você viu o seu currículo, você já viu que não estava muito a ver. Quando eu recebi o currículo de volta, realmente, antes da pessoa fazer o currículo, ela me perguntou algumas coisas, mas foi questões de perguntas, para me conhecer um pouco mais. Respondi as perguntas como se fosse um formulário, um questionário. Quando eu recebi o currículo, eu recebi já o currículo já pronto, com base no questionário que eu respondi. E com base no questionário que eu respondi, eu não me identifiquei com aquele currículo. Parecia que assim... Não, mas peraí, isso aqui não sou eu. Highly. Sabe aquelas coisas muito pra fazer efeito, aquelas frases de efeito? Então eu não entendi. Tinha coisa que realmente eu tinha muita experiência. Ali realmente eu poderia reconhecer como muita experiência, high skill, if this and that. Mas outras coisas eu falava, não, acho que eu não fiz isso, acho que não sou eu. Eu me senti não me identifiquei com o currículo. Sim. E aí então a Paty, ela estava muito busy com o trabalho, saindo de uma empresa, falou, preciso de uma pessoa para fazer o currículo, ela pagou uma pessoa para fazer, e aí não se identificou. E aí ela mostrou para mim esse currículo, e aí eu achei um problema que para mim é maior do que da identificação em si, que é o currículo te vender para o cargo errado. Então, começando aqui, a gente começou agora a olhar esse currículo, e aí ele já começa falando assim, arquiteta com 11 anos de experiência. Que faz o quê? Com que ela seja vendida como uma arquiteta. Só que as atribuições, como é que fala? As responsabilidades de uma arquiteta é muito diferente das responsabilidades de uma gerente de projetos. Então, por mais que a frase aqui que foi escrita no inicinho do currículo, está falando que ela entregou vários projetos e tudo, isso um gerente de projeto faz e um arquiteto também faz, mas eles fazem de formas diferentes e utilizando habilidades diferentes. Então, a primeira coisa que eu falei com ela assim, Paty, nós temos que ajeitar isso aqui é o seguinte. Primeiro, o nome dos cargos que ela tinha no Brasil, ela trabalhou como o nome arquiteta, mas eram já cargos que já envolviam um certo gerenciamento. Ela também não era gerente de projetos lá. Ela tinha algum outro cargo, que a gente vai descobrir agora na pesquisa de mercado dela, mas que se ela colocar isso como arquiteta, ela vai estar, na verdade, vendendo habilidades e se vendendo para um cargo diferente do que ela precisa. E aí por isso que muitas vezes as pessoas fazem currículos que parecem que estão muito bons, mas elas não conseguem o trabalho que gostaria. E é isso que a gente está olhando aqui agora, nesse currículo, e que assim que a gente, né, eu vou dar uma olhada no currículo, mas o mais importante de tudo vai ser ela realmente refazer a pesquisa de mercado dela, que ela já começou, a gente só resolveu olhar o currículo hoje porque ela precisava de fazer uma aplicação rapidinha.
E que se você também tá, não sei que cargo que eu apliquei, ainda tô um pouco em dúvida e tudo, eu vou te recomendar fazer uma pesquisa de mercado muito bem feita. E para isso, vou deixar um vídeo aqui para você assistir e fazer a sua pesquisa antes de fazer o seu currículo, para você não ter esses mesmos erros que já começamos o currículo verificando, identificando aqui no currículo da Paty. Da importância da pesquisa de mercado, porque eu comecei a falar o que realmente eu fazia lá no Brasil. Tá, mas o que é isso na Austrália? É design coordinator? Não sei, porque eu também não mexia com design, eu não dava palpite no design. O design era elas, tanto que elas tinham uma gerente lá para poder dar pitaco no design. Se era isso, se era assim. Eu queria saber só delas quando que elas iam terminar. Porque a minha função não era necessariamente relacionada com o departamento delas. Era outro departamento. É como se fosse... Nosso departamento, assim, o departamento delas aqui, o meu departamento fazia uma migração um pouquinho com o departamento delas, mas não tanto. Eu era aprovações de projetos. Então eu trabalhava mais com o jurídico. Só que eu precisava delas. Então eu não era chefe delas, mas eu tinha que ficar em cima quando que elas iam terminar o legal, por exemplo, porque eu tinha data, eu tinha um timeline, eu só trabalhava com Excel, no caso, então eu era arquiteta 1, mas eu não desenhava. Eu trabalhava com o meu Excel e ficava o dia inteiro nas datas, no calendário, nos dias e vendo um timeline, porque, ali a arquiteta fulana vai me entregar o legal em tal dia. Aí eu vou entregar para a arquiteta lá na prefeitura. Ela vai revisar provavelmente em uma semana, ou em 2 semanas. Quando ela me revisar, eu tenho que jogar de novo para essa arquiteta para ela me revisar, fazer as correções. Aí ela eu posso dar tantos dias. Olha, você tem 2 dias, você tem 3 dias para revisar. Aí ela vai me dar e eu vou jogar para outro departamento e assim vai. Eu não sei o nome desse cargo aqui na Austrália. Mas não sei se isso é PM ou não. Então eu não desenhava, eu era arquiteta, estava no departamento de arquitetura. Então, olha como é que são as coisas. Existe o departamento de design e existe o departamento de delivery. Então, o PM seria dentro desse departamento. E que, obviamente, está sempre fazendo como é que fala? Tem uma certa conexão, porque você estuda do design para poder entregar, no seu caso, fazer as aprovações de projeto. Mas, de novo, neste cargo que você estava, você não era arquiteta, você não era draft person ou nada em relação a design em si. Você tinha um pouco de coordenação e um pouco de management. E aí, o que a gente precisa de entender? Entendendo que você não está exatamente especificadamente nesse departamento, você está mais numa parte de gerenciamento. Só que você também não era a PM da sua empresa, porque a PM da sua empresa, ela na verdade, ou o PM, né? Na verdade é a pessoa que está em cima de tudo e está coordenando todos os departamentos. Então você tem um cargo de coordenação e que talvez seja um design coordinator ou um design manager ou alguma coisa assim, apesar que talvez um cargo de design manager seria a chefe da galera aqui. Elas tinham uma chefe. E era acima de mim também, só que eu não respondia diretamente para elas. Então, no caso de quem... Na parte de gerenciamento, geralmente um cargo que é muito comum de ficar de olho em cima dos projetos, na questão de, como é que fala? De ver mesmo os projetos está dentro da norma e tudo. Geralmente é um Project Engineer. Então, talvez seja alguma coisa nesse sentido. Agora, como que é a melhor forma da gente fazer isso? Entender uma empresa similar à que você tinha no Brasil e ver quais são os cargos que eles têm e entender dentro dos cargos que eles têm qual que seria mais parecido com o seu. O que acontece muitas vezes é que não existe um cargo exatamente igual. Aí, talvez o cargo que você tinha, ele vai estar meio que dançando entre cargos da Austrália. E aí, o que você vai ter que fazer? Primeiro, identificar o que você mais fazia, porque talvez você pode ir para esse lado. Ou o outro lado que eu gosto muito de ir é entender assim, aonde eu quero ir, para qual cargo eu quero aplicar. Então, eu vou pegar, dentro de tudo que eu fazia, qual que é o cargo mais parecido com o que eu gosto, que eu quero aplicar. Aqui na Austrália. Aqui na Austrália. Então, às vezes, o seu cargo, ele pode ser uma mistura de, sei lá, Project Engineer, Design Coordinator ou alguma coisa nesse sentido. Só que você, entendendo onde você quer ir, você vai escolher o nome do cargo de acordo. Porque não adianta você simplesmente pegar e traduzir o nome. Você não pode se chamar de Architect, porque eles não vão entender você aqui como Architect.